Olá, como vai você? É um prazer estar aqui novamente para mais um programa Inteligência Afetiva. Meu nome é Elizabeth Sameru e o tema de hoje é codependência. Ele me trata mal, mas eu o amo. Esta é uma frase que eu escuto bastante no meu trabalho como psicoterapeuta, como especialista em dependência emocional, e eu achei que era bem importante falar um pouco dela, porque é um pouco chocante escutar isso. Na prática, né, cotidiana, quando uma pessoa fala isso, dá uma sensação esquisita, dá a impressão que ela vai ter que continuar vivendo uma vida que às vezes é tão sofrida, né, um relacionamento destrutivo, um relacionamento que faz mais mal do que bem. E, além disso, esse é um grande motivo de conflitos no relacionamento afetivo. Então, o tema que está por baixo dessa questão aí do ele me trata mal é a misoginia, né, que a gente entende como sendo uma situação em que os homens odeiam mulheres, e também podemos falar aqui da misandria, que é a situação oposta, quando uma mulher odeia os homens. E aí você me perguntaria, puxa, mas quando começa isso? Por que isso acontece? Por que uma pessoa odeia pessoas do sexo oposto? Tem a ver com muitas vezes maus tratos na infância, abandono, uma relação bastante difícil e conflitiva com o pai ou com a mãe, né, a pessoa que é do sexo oposto. Então, assim, tem motivos, né? As pessoas não odeiam à toa. Isso é uma das possibilidades. Existem aí outros estudos e outras ideias, outras teorias a respeito de por que uma pessoa se torna misógina, ou um homem se torna misógino, ou uma mulher se torna misândrica. Então, quando eu falo desse tema, ele me trata mal, mas eu o amo, também poderia ser o oposto, ela me trata mal, mas eu a amo. E aí, então assim, eu vou falar aqui no masculino porque é mais simples para nós. Bem, eu sei que eu já falei um pouco disso, até mesmo quando eu falei da dificuldade de ficar sozinho, mas gente, eu acho importante até mesmo repetir às vezes alguns temas para ver se as pessoas conseguem enxergar por um outro lado, né? Muito bem. Durante a conquista, o que acontece? Geralmente o misógino presenteia, é amável, muito gentil, então assim, elogia muito, então ele parece ser, por isso que ele parece ser o príncipe encantado, porque ele parece ser aquela pessoa que leva o dependente emocional às alturas, né? Leva o parceiro a se sentir a pessoa mais importante do mundo. Então, é como se a pessoa dissesse assim, vamos dizer, o parceiro do misógino dissesse assim, puxa, finalmente eu estou sendo reconhecida, né? Eu sou importante, valorizada, finalmente eu sou desejada do jeito que sou, né? Então, assim, isso costuma ser uma grande realização, porque na dependência emocional, como a gente tem falado, a questão da autoestima é baixa, a questão da autoimagem é prejudicada, a autoconfiança. Então, quando alguém dá todo esse valor, geralmente o dependente emocional se sente, nossa, é tudo que eu queria na vida, né? Muitas vezes o misógino coloca assim, fala muito mal dos outros parceiros e fala assim, você é especial. O que eu estou fazendo com você, eu nunca fiz para ninguém. Então, ele tenta passar essa coisa de que essa pessoa, né, que o parceiro é muito, né? Então, isso, óbvio, enche a bola de qualquer um. Quem não cai nessa sedução? Então no início, o misógino é bem sedutor, né? E aí, ele começa já a mostrar alguns sinais, porque ninguém consegue fingir o tempo todo e fingir completamente bem, né? Aliás, a maioria das pessoas não fez curso de teatro
para fingir tão bem, né? Ou para entrar no papel tão perfeitamente. Então, mesmo assim, nessa fase de conquista, essa pessoa começa a jogar alguns sinais, ela mostra um pouquinho, um outro lado de vez em quando. E aí, a pessoa que é dependente emocional começa a olhar aquelas coisas um pouco estranhas, mas ele fala assim, não tem problema, o meu amor vai transformá-lo, né? Meu amor vai resolver tudo isso. Acho que eu sei amar e cuidar como ninguém no mundo. Ele nunca encontrou alguém tão especial ou tão amoroso como eu, então, claro, meu amor vai transformá-lo. E aí eu pergunto para você, amor ou dependência? O que a gente vê é uma pessoa que realmente é capaz de amar e ser amada e se sente merecedora de tudo de bom, não tem um relacionamento com misógino. Pode esquecer, não acontece. Porque essa pessoa muito rapidamente já capta os sinais, dá importância para eles e sai fora dessa história. Tá? Então, o que a gente nota na codependência muitas vezes é todo aquele processo, todas aquelas ideias da dependência emocional que entram na frente com cara de amor, mas provavelmente não é a dependência emocional. E depois da conquista, né, o que acontece? Então, esse outro lado do misógino começa a aparecer mais vezes. Algumas explosões emocionais, né? Então, assim, as duas pessoas já estão juntas, já estão namorando, né? Digamos assim. E aí começa a acontecer, então, uma verdadeira montanha-russa de emoções. Isso é o mais comum, né? Então, assim, às vezes, o que é essa montanha-russa de emoções? O misógino, muitas vezes, é encantador e amável, e outras vezes ele é rude e cruel, e tem essas explosões aí de irritabilidade que assustam até mesmo o outro, né, o parceiro. E aí o parceiro começa a pensar, o que está acontecendo aqui? E fica tentando descobrir, né? Será que é comigo? Eu estou fazendo alguma coisa errada? E aí vai conversar com o outro. E geralmente o misógino, se não tiver contado antes, que às vezes faz parte da sedução, aí ele fala de um passado sofrido, triste, conta, né, abuso na infância, e, né, espancamento muitas vezes e outras situações assim bem difíceis, não é? E aí o que acontece? O codependente entra numa outra armadilha, que é a armadilha da pena. E ele fica com pena do misógino. Isso é o que geralmente acontece. E aí muitas pessoas me perguntam, qual que é a diferença entre pena e compaixão? Tudo bem, já falei disso no outro vídeo, mas vou reforçar aqui. Então, quando a gente tem pena de alguém, a gente sente, vamos dizer assim, a gente se colocou no lugar do outro através da empatia e sabe que o outro sofreu ou que está sofrendo, então a gente geralmente entra numa posição de superioridade, né? Eu posso ajudá-lo, ele não pode fazer algo por ele. Então, na pena, geralmente a gente subestima a capacidade do outro. A gente subestima o potencial dele de sair daquele sofrimento ou de superar aquilo. Então a gente pensa assim, eu vou fazer isso, eu vou salvá-lo, né? Então, nesse momento, o codependente entra na posição ou no papel de salvador do outro. Então, isso é a pena. E a pena também tem um outro componente, que é a culpa. Muitas vezes, quando eu me coloco no lugar do outro e percebo que ele está sofrendo, também me sinto culpada porque eu estou bem e ele não está. Então, isso é uma coisa que também pega, né? Que às vezes amarra a pessoa que tem a dependência emocional, porque ela é tanto quanto vulnerável à culpa, e para ela é muito complicado essa culpa, lidar com essa culpa. Parece que ela é má. Parece que ela, de alguma maneira, está errada, está inadequada. Em relação à compaixão, é um sentimento nobre. Então, a compaixão é uma situação em que eu consigo me colocar no lugar do outro também através da empatia, percebo o sofrimento dele, passado ou presente, mas eu o vejo como capaz de sair disso. Eu olho para essa pessoa como uma pessoa que, vamos dizer, paralela a mim, não abaixo de mim. E tento ajudá-la, mas ajudá-la a se ajudar. Ajudá-la, não eu como, vamos dizer, mãe, como vamos dizer, alguém que é superior a ela.
mas ajudo a descobrir o seu potencial para sair daquilo, né? Para descobrir esses recursos que ela tem para sair daquela situação de sofrimento. Então, como eu dizia antes, né, quando a pessoa tem pena, que é essa situação na dependência emocional, é como se acendesse dentro dela uma série de emoções maternais. E quanto mais o tempo passa, então essas pessoas já estão juntas, mas o tempo vai passando. O misógino vai mostrando mais ainda o seu lado, vamos dizer assim, do ódio, da raiva das mulheres. E no caso das mulheres, né, da misândrica, ela vai mostrando cada vez mais o seu ódio pelo parceiro e pelos homens, né? Então, essa pessoa, que é esse misógino, ele atua cada vez mais com o seu lado abusador, desrespeitoso, cruel, ciumento, controlador, obsessivo, perseguidor, né? Então, assim, ele com mais violência cada vez mais. De um modo geral, ele usa muito qualquer ponto fraco do parceiro contra ele mesmo. Então ele culpa o parceiro por tudo que não dá certo na vida do parceiro, na vida dele misógino, na vida dos filhos, na vida, né, na relação entre os dois. Então, e acaba por causa disso se achando, de certo modo, no direito de punir o outro. Então essa é uma questão bem comum também. Ele não só culpa o outro, como também faz o que ele puder para punir. E aí vai todo o processo de tortura psicológica e de violência que a gente já falou várias vezes aqui nesses programas. O conflito ou a sombra dele está sempre presente na base do relacionamento com o misógino. Então, gente, a primeira coisa que a gente precisa notar claramente é: um misógino não ama, né? Ele odeia. Eu sei que deve ser difícil, às vezes, de olhar para um parceiro e chegar nessa conclusão, mas quanto antes se chegar, melhor. E o parceiro que, vamos dizer assim, que tem a dependência emocional, ele pensa que ama, eu entendo, né? Mas como ele pode saber se ama se ele é dependente do outro? Muitas vezes até mesmo dependente financeiramente do outro. Voltando para o começo do nosso bate-papo sobre misoginia e misandria, eu diria para vocês que é preciso ter muito cuidado no momento de iniciar um relacionamento, na escolha desse parceiro. Então é preciso, eu sei que eu já falei isso algumas vezes, mas eu vou repetir, é preciso conhecer primeiro, conhecer mais essa pessoa, conhecer de onde ele vem, vamos dizer, investigar mais, vamos dizer, se dar um tempo antes de mergulhar nas emoções. É preciso aprender a segurar as próprias emoções. Porque, afinal de contas, pessoal, misógino não vem escrito na testa do outro, né? Ao contrário, ele costuma ser doce, maravilhoso, né, no início, né, como a gente já falou. Então, cuidado com isso. Outro cuidado fundamental, se você já vive nesta relação, é não ser conivente com ele, não justificar tudo que ele faz, que é negativo, e, afinal de contas, é isso, é aquilo, é por causa da infância. Não adianta. Se a pessoa é assim, ela vai continuar sendo assim, a não ser que faça um tratamento. E eu já te explico. O misógino não quer fazer tratamento. De modo geral, ele acha que está tudo bem com ele não quer fazer um tratamento em psicoterapia ou um grupo de mútua ajuda. Então, como acabar com os conflitos? Se você não vai salvá-lo, porque isso é importante que fique claro, você não tem o poder de salvar o misógino. Então, o melhor a fazer nesse caso é pular fora o mais rápido possível. Você que já me conhece, a gente tem visto aí, tem conversado em vários vídeos, você sabe que eu sempre tenho a tendência de conservar o relacionamento, salvar o relacionamento sempre que possível. Mas eu digo para você, de todo o coração, não tem acordo com o misógino. Ele não é capaz de amar. Pense bem na sua escolha, ou num próximo relacionamento, ou de ficar nesta relação ou sair. Se você gostou desse vídeo, eu peço que você dê um like. E se você ainda não se inscreveu no canal e acha que esse tema do relacionamento afetivo